Olha, diz na página 130, porque a Helena pouco fala da physis, embora fale, mas diz para o grego, physis designava o puro e espontâneo brotar, o súbito emergir que como tal impera. E depois veremos a vossa técnica, a importância desta observação, que será dita irreprimível. Ora, este puro brotar é a fecundidade. É o facto que nós não nos fascina, mas que nos devia fascinar, a mim fascina, devo dizer, de ver que do pouco sai muito. Plantas, animais ou humanos, que do que tem pouca quantidade, brota e sempre, e brota, e brota, e brota. Isto é, a meu ver, o que fascinou Aristóteles. E é o que fascinou Heidegger também, quando ele, na origem da obra de arte, chama a physis a terra. Ora, a physis, agora, de um ponto de vista que não é o que Heidegger adota, mas que, a meu ver, suporta tudo que Heidegger diz dela, a physis corresponde a sociedades, a todas as sociedades pré-industriais, em que a única fonte de energia que havia era justamente biológica. Eram plantas, eram animais, eram os músculos humanos, e dessas energias é que as sociedades viviam. Ora, o problema da técnica só se põe, hoje em dia, por justamente ter havido, se ter descoberto uma outra fonte de energia, o vapor primeiro, e depois o petróleo, as gasolinas, as eletricidades, etc., que ganharam uma força enorme em relação à natureza, em relação à physis. E é esse o problema que o Heidegger descobriu a seguir à guerra, embora já tivesse antes da guerra, e que se torna, a Helena diz isso muito bem, torna a questão fundamental do segundo Heidegger. Ora, a questão do Gewicht, eu tenho muita dificuldade em saber se não é uma questão que fica ligada às sociedades da physis. Porquê? Porque, no fundo, se o próprio da physis é a fecundidade, o que nós encontramos em todas as mitologias, bíblicas e não só, nos gregos, etc., é que os humanos não têm poder sobre a fecundidade. E por isso precisam dos deuses. Os deuses são os que garantem a fecundidade. Porque a riqueza desses tipos de sociedades são as culturas, as colheitas, são os rebanhos e são os filhos, de maneira que a religião não pode deixar de ser. E que o Heidegger, as dúvidas que o Heidegger deixa para só um Deus nos pode salvar, a meu ver, mostram alguma ambiguidade em relação a este mundo, este mundo que acabou. Não acabou, porque nós somos a consequência dele. E justamente o que nós procuramos pensar enquanto trabalhamos em história, em filosofia e em literatura das coisas antigas é justamente as sequências. Bom, agora vamos então um bocadinho à técnica e depois retomo esta questão mais adiante. Agora com uma nova situação do Heidegger para fazer a transição. Antaño não era apenas a técnica que tinha por nome técnica. Antaño também se chamava técnica aquele descobrir que traz a emergir o resplendor do aparecer da verdade. Antaño também se chamava técnica ao reproduzir do verdadeiro no belo. Técnica também significava a poiesis das belas artes. No começo do destino do Ocidente, as artes alcançaram na Grécia o mais alto cume do descobrir que lhes foi concedido. Traziam à luz a presença dos deuses e do diálogo do destino divino e humano. E apenas se chamava técnica. Porquê esse simples nome?
porque era um descobrir produtor e pertencia, portanto, à poesia. Foi esse nome que o descobrir, que rege todas as artes do belo, recebeu como próprio. A poesia, o poético. Ou seja, tanto a arte como o que hoje chamamos técnica, ou o que o Heidegger chama Gestel, é algo que produz. Que produz, isto é, que traz, na linguagem do Heidegger, que traz entes à presença, à manifestação. Ora, a física também. Mas a física faz isso, também é uma produção, em termos de Heidegger. Aliás, aquilo que eu há bocadinho disse das cidades antigas, há no texto de Heidegger sobre a física de Aristóteles, ele duas vezes ele chama à física Gestelung. Isto é, dá-lhe um lugar que hoje em dia ele reconhece à técnica. Ora bem, porque é que a Gestel põe problema? É claro que é uma questão muito complicada, e é nessa questão em que, evidentemente, todos nós temos as nossas interpretações do que é que o Heidegger entende como Gestel, e pronto, e o que é que ele pensou, aliás, como era Leibniz. Bom, diz o Heidegger então, vejo, isto é da entrevista em 66 ao Der Spiegel, vejo a essência da técnica naquilo a que dou o nome de Gestel, a expressão a miúdo, ridicularizada e talvez infeliz. O vigorar do Gestel significa que o homem é posto em situação, Gestelt, solicitado e provocado por um poder que se encontra patente na essência da técnica e que ele próprio não domina. Ajudar a que isto chegue a ser compreendido. Não se pode pedir mais do que pensar. A filosofia chega ao seu fim. Justamente que o homem não domina, como não dominava a física, não é? É uma situação equivalente, e se a filosofia, esta expressão não se pode pedir mais do que pensar, antes de a filosofia chegar ao seu fim, diz que para o Heidegger justamente é isto que hoje há que pensar, e não se pode pedir mais do que pensar aquilo que a Irene diz em duas vezes, que é encontrar uma relação livre com a essência da técnica. Pronto, eu não vou usar mais. Queria só terminar com o ponto que me tocou muito fortemente, que é quando a Irene recorre ao princípio da Antígona dos Sófocles e pega numa altura, numa frase do coro, em que diz que o homem é o mais inquietante de todos os seres. E diz que é o mais inquietante de todos os seres, porque procura explicar a Irene. Porque a força da física, a força que justamente que é de fecundidade, mas que é irreprimível, que é uma força que, bom, agora não. A técnica, já na técnica antiga como na moderna, a técnica acrescenta. E o que ela acrescenta, eu acho que é um ponto forte do pensamento da Irene, o que ela acrescenta é. Quer dizer, eu queria pensar nisto, e acho que é uma coisa muito, muito forte para se perceber o pensamento do Heidegger. É que com a técnica acrescentam-se entes à natureza. Ora, evidentemente podemos
falar nada de coisas que agora não é propósito, porque não há tempo, hoje em dia é propósito. A técnica moderna, pronto, como é que isto joga? Uma outra coisa que a Irene faz é contrapor a arte e a técnica, e aliás, eu fiz nesse caso, com o Logos. O Logos, que para o Weigel também é um ponto forte, o Logos não tem a mãos, enquanto que a arte e a técnica têm. O Logos permite, evidentemente, a técnica, porque não há técnica sem Logos, mas permite que haja arte e que haja técnica, mas o que está na base da técnica moderna, também é uma tese do Weigel antiga, é justamente o que ele chamou o matemático, o princípio matemático. O Logos que calcula e que programa e organigrama, digamos assim. Eu acho que se pode perceber a grande dificuldade da situação atual é que tudo vem de programação, de organigrama, e isto também tem a ver com o Gestel. O Forstel é programar antes, e as consequências são depois, não é? Quer dizer, isto não se controlam. E então, eu só ponho isto agora como questão à Irene. A Irene põe, digamos, como sintoma do mal-estar provocado pela técnica atual, os abismos do atuar humano no tédio e no aborrecimento. O que é, obviamente, uma formação de tipo individual, quer dizer, portanto, não julgo que se possa falar do tédio de uma sociedade. Enfim, não sei, talvez. Mas eu pergunto-me se, em contraponto com o ser e tempo, em que é a antecipação da angústia, a angústia da morte, que provoca a angústia, eu pergunto-me se justamente nós não estamos a viver sob a forma de crise, e não é apenas a crise financeira, a crise económica, mas a crise ecológica e os riscos que estão a ser levantados sobre a cultivação humana do planeta, se não é justamente aí que haverá qualquer coisa que... Ora, o quê? Não sei. O que é que a Irene fala de procurar novas possibilidades de ser? Aliás, faz parte do que o Weigel diz. Quais são as novas possibilidades de ser? É disso que eu acho que nós podemos sempre conversar e podemos sempre divergir e provavelmente é sempre interessante. A última frase é a frase com que a Irene termina a introdução, falando do Heidegger, diz que o seu legado é o pensar como arte. Isto é muito bonito. Ok.